Vamos. É. Ele me atendeu. Ele, tudo bem, tudo bem? Gente fina, pô. Pô, cara, a vistinha lá de cima é muito bonita também. Vai se fuder. Porra. Queria ter uma salinha da argumento. Eu queria ter argumento em todos os locais. Santa Helena, Londrina. Queria que tenha em Curitiba. No prédio aqui do Onix de Araucária. Porra, em todos os lugares. Puta, muito foda, muito foda. Com toda certeza, porra. Ouvi um amém? Ouvi um amém? Seguinte, rapaziada. Vamos lá. A gente vai entrar no universo da competência 3 hoje, tá? Acredito eu, acredito eu, que essa aula não vai bater as 2 horas, tá? Depende muito da quantidade de perguntas que vocês façam. Mas, independentemente do tempo, essa é uma das aulas mais relevantes. Ó o peso que eu vou dar para essa aula aqui. Ela é uma das mais relevantes para essa reta final. Por quê? Tá? A C3 é uma das competências que sofreu algumas mudanças, tá? Nada desesperador, presta atenção. Nada desesperador. Nada que, meu Deus do céu, vamos pular do prédio, caraca, mudou tudo, fudeu, não serviu pra nada estudar o ano inteiro. Não, óbvio que não. Mas as mudanças que aconteceram são mudanças que me preocupam, de certa forma. Me preocupa também saber que a gente tá com 15 pessoas apenas na sala. E querendo ou não, eu sei que assistir gravado e tal é um negócio mais complexo, tá? O negócio que eu preciso que vocês tenham em mente quando a gente fala, né, e quando a gente pensa aqui sobre a competência 3, ela continua sendo uma das mais difíceis da gente gabaritar. Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá, que quase 80% dos alunos perderam nota na competência 1, ele se mantém. Então a galera ainda vai continuar perdendo nota na competência 1. Isso daí não vai se alterar. E em segundo lugar, vai continuar sendo a competência 3. Padrão, isso aí não vai mudar. O que vai acontecer? Só que eu acho que é importante a gente pensar aqui, a gente ter em mente. Quando a gente fala, né, da competência 3, ela tá vindo e ela tem sido trabalhada, ela tem sido refinada ao longo dos anos para ela ser cada vez mais crítica com vocês, ela ser cada vez mais chata, ela exigir cada vez mais de vocês. Tanto é que é por isso que, se vocês estudam com textos nota 1000 de 2015, 16, 17 até 2018, vocês estão estudando com textos nota 1000 muito desatualizados. Muito desatualizados mesmo. E, assim, falar pra vocês, eu perdi uma baita oportunidade em 2014 de ter ido bem. Em 2015, de ter ido super bem no Enem. Por quê? Porque naquela época a avaliação da correção era meio a la caralha. Era tipo meio muito achismo, principalmente na competência 3. Não era tão bem delimitado como tá sendo hoje em dia. E quando eu falo hoje em dia, até ano passado, porque daí esse ano mudou a banca e a gente vai descobrir, o que vai acontecer. Então a galera que tá fazendo esse ano valendo mesmo, vocês estão num ano meio crítico, assim, que é um ano de mudança de banca. A última vez que a gente teve alguma mudança mais. Que a gente teve uma mudança um pouquinho mais séria foi 2012 para 13. Agora se não me engano, a Sebrasp. Eu acho que é esse o nome. Sebrasp. INEP. É isso aí. É Sebrasp e antigamente era FGV. Agora vem essa Sebrasp. Assim, a Sebrasp, ela né, tipo, para concurso, ela é massa. Mas o que tem acontecido, né? Que tem sido um problema que a galera tem debatido, mundo afora aí e tal. A Sebrasp, ela avalia super bem, mas o material do corretor que foi montado, ele é um material que em algumas coisas está sendo meio equivocado
eu vou comentar esses equívocos com vocês na hora que a gente for falar da tabelinha e tal. E tem algumas coisas que são contrárias ao que tá naquele material que o Enem divulga para os estudantes. Então, tipo, coisas que estão no material, no edital divulgado para vocês, não estão no material do corretor, e coisas que estão no material do corretor estão de outra forma no edital divulgado. Então vocês estão num ano meio bagunçado. O que dá pra gente ter em mente aqui, tá? Os corretores foram treinados, a grande maioria é corretor ok, né? É um corretor bacana, um corretor que é para ir lá e fazer o trabalho bem feito, né? Bonitinho. E esses corretores, na hora de avaliarem vocês, eles vão ter bom senso. Tendo em vista que é o primeiro ano da banca, é o primeiro ano do material de correção. Mas assim, uma coisa que eu preciso deixar muito claro: as médias do Brasil vão baixar. Do Brasil inteiro. Não tô falando só de vocês, eu tô falando do Brasil inteiro. Existe uma grande chance das médias baixarem. E como eu falei ontem, a galera do 780, 760, 800, 820 no máximo, vai até 840, esse pessoal pode sofrer um pouco mais em comparação à galera do 880, 900, 920, 860, 960. Essa galera do 860 para mais é uma galera que vai mais sossegada para a prova. Porque para vocês o jogo não muda tanto assim. A nota não muda tanto assim. Justamente porque a gente vai comentar hoje, né, das mudanças na C3 e da própria C3, né, como um todo, e vocês vão perceber que tá dentro daquilo que vocês já fazem tranquilamente. Só tem uma coisa que a gente vai cuidar bastante, tá? Que eu já vou comentar daqui a pouquinho. Mas enfim, dito tudo isso, vamos pensar algumas coisinhas aqui, tá? Primeira coisa que eu acho importante da gente comentar: competência 3, né? Para que serve, né? Por que ela tá aqui? O que ela tá enchendo o nosso saco? Qual que é o foco dela, né? Vamos puxar uma flechinha aqui, vamos pensar um negocinho. A C3, gente, ela, historicamente, ela é sim a segunda competência mais difícil da redação do Enem. Isso é fato, isso daí não se alterou e não vai se alterar por um bom tempo. Mas a C3, o foco dela tá na tal da coerência, né? A palavra-chave para a gente sempre entender a C3 é coerência. O que significa isso, né? Faz sentido aquilo que você está me falando? Aquilo que você está escrevendo tem uma ligação entre uma oração e outra? Então, o primeiro foco da C3 é avaliar vocês nas orações. Ou seja, o quanto vocês estão escrevendo frases que se conectam legal. Ao mesmo tempo, a C3 ela vai olhar para vocês e vai falar: tá, além dessas orações, esses períodos aí que você está fazendo, eles têm conexão? Eles têm uma ligação bacana? Eles fazem sentido? E por fim, os parágrafos. Os parágrafos bonitões. Ou seja, esses parágrafos que vocês estão escrevendo fazem sentido? Tem conexão? E quando eu falo fazem sentido e tem conexão, fazem sentido pro tema e pra tese de vocês? Ou seja, pra frase temática que a prova tá pedindo e pro posicionamento de vocês? Em outras palavras, tá? A C3, de modo geral, ela tá olhando pro quanto vocês conseguem construir de parágrafos, de períodos e de orações que se conectam entre si e que se conectam com o tema e com a tese. É objetivamente diferente da competência 4. Porque a competência 4 a gente viu ontem. A C4 ela estava preocupada com o quê? Com aquelas palavrinhas entre os períodos, entre os parágrafos,
que a gente chamou de elemento coesivo, né? Não sei se vocês vão lembrar, que a gente falou nesse sentido, nesse viés, isso porque, portanto, além disso, e blá 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 blá. Todas essas palavras, elas são avaliadas lá na C4. A C3 não se preocupa tanto assim. No entanto, né? Se você usa, e aqui é importante, se você usa palavras, elementos coesivos, que não estão estabelecendo a conexão correta, vocês vão prejudicar o sentido. Vocês vão prejudicar o sentido daquilo que vocês estão escrevendo. Então, existe uma chance de vocês terem dupla punição, né? De vocês perderem nota em duas competências diferentes. Ao mesmo tempo, vamos pensar numa outra possibilidade aqui, tá? Tá travando para alguém? Além da Ana? Para mais alguém tá travando? Principalmente galera de longe. Larissa, Guilherme. De boas? É que a Ana tá saindo e entrando, e eu não sei se é lá ou é aqui, né? Mas enfim. Pensando em uma. De boas? Perfeito. Pensando em uma outra possibilidade, né? Às vezes, quando você está montando o teu texto e você acaba usando uma palavra que não é a palavra mais correta, você não vai perder só na C1 por um erro de vocabulário, mas você pode perder na C3 porque aquele trecho deixa de fazer sentido. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu agora há pouco, inclusive. O processo de usação não ocorre, pois as famílias o consideram muito pejorativo. Seguinte, era mais ou menos assim o exemplo. Por que tá errado isso? Ou melhor, qual o sentido desse período aqui? Dito dessa forma. O que é pejorativo? Vocês lembram? Não lembro. Uma palavra depreciativa. Isso aí, isso aí. Isso aí, desagradável. Isso aí. Exatamente. E olha só, o consideram muito desagradável, muito depreciativo. Mas peraí, o processo de adoção ele é depreciativo? Ele tá depreciando alguma coisa? Não era bem essa a palavra que a pessoa queria. No caso da aluna, né, que escreveu isso, a ideia era o quê? Penoso. Porra, olha a diferença. O processo de adoção não ocorre, pois as famílias o consideram muito penoso. O que é penoso? Cansativo. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim a ideia tá muito mais clara. E repare, foi mudar uma palavra, que era aquilo que estava escrito aqui, né? O pejorativo. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês com isso, tá? Que esse ano, a gente vai ter que ter um cuidado ainda maior com tudo no nosso texto. Com competência 4, com os elementos coesivos, né? Porque senão eles podem impactar a C3. E com competência 1 também, na seleção dos termos, na seleção das palavras e tal. Justamente por conta disso. Porque essa dupla penalização, ela pode acontecer. E claro que eu não quero que isso aconteça com vocês, óbvio, né? Porque isso prejudica o sentido do texto de vocês, que é o que é avaliado aqui dentro da competência 3. E é por isso que a gente tem todo o processo de planejamento, a gente tem todo o processo de revisão de texto, tudo isso para dar uma ajudada aqui dentro desse universo, né, da coerência, de fazer sentido e tal. Indo para a tabela, que é algo importante, aqui a gente vai começar a falar. Eu vou falar, eu vou revisar aquilo que vocês já sabem, que eu já falei com vocês em outras aulas, e depois a gente vai comentar sobre as mudanças, tá? Eu já até escrevi elas aqui, já coloquei elas no nível
que é para elas estarem, eu vou pedir com muito amor e muito carinho que quem puder, ou tire print ou anote, tá? Enfim, espera a versão gravada e aí depois anota na versão gravada, whatever. Aquilo que vocês preferirem fazer. Porque isso daqui é a parte importante, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente fala da nossa querida competência 3, tá? Esse universo aqui da competência 3, a gente divide isso em duas colunonas. A coluna do projeto de texto estratégico, que nada mais é do que o planejamento do texto de vocês. O planejamento do texto de vocês. E o desenvolvimento, ou seja, o aprofundamento. Na aula de ontem, a gente conversou, não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre a estrutura do texto, né? Eu não sei se tá aqui essa estrutura. Deixa eu ver. Não, aqui é outro quadrinho. Deixa eu ver se tá aqui no finalzinho. Pera aí. Ah, tá aqui, ó. Em algum lugar. Eu quero ver se eu... Ah, aqui, ó. Lembra que eu falei disso aqui com vocês? Desse universo do argumento e tal? Isso daqui é um exemplo de planejamento. Eu vou montar aqui com vocês uma outra coisa, né? Porque agora eu tô falando do texto inteiro. Mas o que eu preciso que vocês tenham em mente, a C3, ela essencialmente, tá? Ela tá olhando pro fato do aluno ter planejado ou não o texto. Ou seja, eu consigo ver que você pensou nas informações antes de escrever esse texto. E a gente vai ter táticas para mostrar isso, tudo bem? E eu consigo perceber que esse aluno aprofunda minimamente aquilo que está escrevendo. Pô, eu consigo. Legal, então esse cara tá lá na frente. Esse cara tá lá pro 160, pros 200 pontos. E aí o que acontece? O que seria fazer isso em cada parágrafo? O que é planejar o texto de vocês, aprofundar as informações em cada parágrafo? Essa é uma parte bem printável, tá? Bem printável. Vamos lá. Na introdução de vocês, beleza? Na introdução. O que vocês, né, obrigatoriamente têm que ter? Vocês têm que ter, a gente falou disso ontem, repertório, tem que ter tema, tese, oração de conexão e, por fim, pistas. Certo? Certo. O que acontece? Aqui dentro, né? Dentro da própria introdução, dentro da minha própria construção de introdução, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso enfeitar isso daqui? Como que eu posso mostrar para o corretor que eu planejei o meu texto já logo no primeiro parágrafo? Bom, vamos lá. Quando a gente falar do repertório, você pode dar mais detalhes. E quando eu falo dar mais detalhes, pelo amor de Deus, não vão me gastar 8 linhas para fazer só o repertório. Não é isso. É você pegar o teu repertório e estender ele ali para 2 linhas completas. 2 linhas e meia completas. Perfeito. Já fica o suficiente. Oração de conexão. A própria oração... Eu vou marcar em azul, tá? A própria oração de conexão já é uma forma de mostrar planejamento. Já é uma forma de mostrar que você sabe o que você está fazendo. Apresentou tema e tese. Tá ótimo. Show de bola. E aqui vem a brincadeira. Além dos argumentos, insira a existência de uma possível solução. Ou seja, que você vai resolver de fato aquele problema lá na frente.
Ai, prof, mas o meu professor, a minha professora falou que eu não posso usar a palavra, a expressão medidas devem ser tomadas. Foda-se. O importante é usar. Não existe clichê, não existe porra nenhuma. O importante é usar esse tipo de expressão dentro do texto de vocês. Claro, sem repetir toda hora, né, dentro do texto, mas pelo menos uma vezinha lá. Pra quê? Pra gente mostrar que, ó, lá na frente eu vou resolver esse problema. Exemplo. Assim eu acabo sempre usando isso aqui pra meio que dar uma fixada na cabeça de vocês. Assim, cabe avaliar com o intuito de mitigar o problema da adoção no país, as causas desse problema, as causas dessa problemática, as causas desse infortúnio. Argumento 1 e argumento 2. Olha só, gente. Isso daqui, ó. Só esse negocinho vermelho aqui, pau. Alegria. Top demais. Só esse negocinho já tá me falando que, ó, lá na frente eu vou resolver o problema. Eu vou resolver esse tema aí. Aí, as causas desse infortúnio, né? Que palavra feia, né? Mas enfim. A burocracia extrema no processo adotivo e, sei lá, a ineficiência midiática, por exemplo. Olha só, temos um fechamento que ele é a mesma coisa que a gente sempre faz, só que ele tá mais enfeitado. Ele tá mostrando planejamento. Só uma bobeirinha dessa. Olha que doideira. Uma bobeirinha em vermelho dessa já ajuda a gente a fazer o quê? A mostrar um projeto de texto um pouquinho mais intencional, um pouquinho melhor. Tudo bem nisso daqui, em relação à introdução? Pensando no D1 e pensando no D2. Pô, Pedro, mas não são a mesma coisa? Então, eles podem ser a mesma coisa, mas eles podem ser um pouquinho diferentes também. Olha só, vamos lá. Frase de abertura, famoso tópico frasal, né? Que vocês já fazem e tal. Repertório, argumentação, fechamento. Aqui, mesma coisa. Vamos lá. Frase de abertura, dá para enfeitar aqui? Até dá. Até dá para enfeitar. Mas não precisa. É opcional enfeitar aqui. Assim, é só se realmente vocês tiverem alguma coisa muito fodona e tal para colocar. Mas normalmente, cara, só vai. Já na frase de abertura do D2, aí o jogo é diferente. Que aqui dá pra dar uma enfeitada. Como assim? E se você retomar o D1? Gente, eu tô mostrando vários mecanismos. Vários mecanismos. Eu não tô mostrando só um. São várias possibilidades. Pedro, eu não consigo fazer esse cara que você tá falando aqui na frase de abertura do D2. Eu só consigo fazer no D1 um enfeite. E só consigo fazer isso daqui na introdução. Beleza. Tudo bem. Não precisa fazer todos. Não é essa a ideia. Mas, se você conseguir, se você tiver espaço, melhor, né? O que você pode fazer aqui, né, de enfeite? Vamos pensar. Além disso, ou melhor, ademais, além da burocracia extrema, um outro fator impactante para a adoção é a ineficiência midiática no país. Opa! Aonde que eu estou tratando sobre burocracia extrema? Eu não tô tratando dessa merda no D1? Não foi isso que eu prometi aqui em cima? Burocracia extrema lá no D1? Foi. O que eu posso fazer? Eu posso retomar essa porra aqui. E é esse o ponto. Isso é mais uma forma de mostrar planejamento. Pedro, e se eu retomar de novo lá na conclusão? Tudo bem? Tanto é que esse papo de frase de abertura lá pra conclusão é do caralho. Por quê? 99% dos textos do mundo, do universo, vão fazer o quê, né?
Eles vão ter frase de abertura, vai ter intervenção e vai ter a hashtag fé em Deus. Vai ter essas três coisas. Legal. E 99% dos textos do mundo vai falar assim, né? Portanto, medidas devem ser tomadas para resolver o problema. Tá errado ou tá certo? Tá certo. Ah, mas dá pra fazer mais bonito, né? Dá pra fazer um negocinho um pouquinho mais chiquetoso. Portanto, fica evidente como a constante ou como a adoção, ao ser burocrática e mal falada, não, mal abordada nos meios midiáticos, é prejudicada no país. Então, o agente, e aí, vida que segue. Olha só. Olha como fica melhor. Por que fica melhor? Fica melhor porque a gente está trazendo coisas do texto que a gente está montando. Desse, desse Frankenstein que eu estou fazendo aqui com vocês. Fica melhor porque dentro do nosso texto a gente consegue trabalhar com as nossas próprias informações de uma forma mais evidente. E pensando num contexto, vamos voltar aqui, né? Pensando num contexto de planejamento, cara, isso aqui é o suprassumo. Isso aqui é o que um corretor quer ver na redação de vocês. Sem falta. Sem falta. Tudo bem até aqui? Eu tô meio fazendo Frankensteinzão, porque como eu tô falando só de frase de abertura, né, só tópico frasal, eu consigo fazer esse casamento. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil, por quê? Bom, repertório. Cara, mesma ideia. Você pode dar mais detalhes desse repertório. Você vê o quanto que é necessário dar esses detalhes. O importante aqui, gente, é eu consigo entender a sua ideia relacionada ao seu argumento? Tipo assim, o tanto que você explicou sobre aquele repertório é o suficiente? Parece ser o suficiente? Porque às vezes o que acontece, né? Vocês colocam citações e vocês esperam que eu entenda. Aí há uns filmes que eu nunca vi na vida. Tipo, que filme que falaram hoje? Um Sonho Possível. Aqui, ó. Um Sonho Possível. Eu vou pegar a foto de capa aqui. Gente, na moral. Vocês realmente acham que algum corretor assistiu isso aqui? E é um filme bom ainda. Eu fiquei sabendo depois que é um filme muito foda. Não, gente. Não assistiu. Ou, eu nunca vou esquecer. Uma das primeiras aulas com a turma da Gonzaga e companhia, a gente falou dessa autora aqui. A tal da Colin Hoover, né? Gente, assim, Colin Hoover tá famosa agora. Não deu tempo de eu ler esse negócio aqui, não. Então, eu fiquei sabendo depois, é muito bom. Ou que nem a Gabriele, aproveitar que a Gabriele está entre nós. Gabriele, qual corretor que você acha que assistiu Shingeki no Kyojin? Cara, ninguém. Então assim, por isso que é sempre importante. Vamos voltar aqui. Por que eu tô falando disso, né? É sempre importante vocês me darem informações o suficiente para que eu entenda por que o repertório tem a ver com o argumento de vocês. Não é para gastar 8 linhas, mas também não precisa gastar meia linha. E é por isso que, muitas vezes, né, as citações, elas são tão fáceis da gente trabalhar. Pô, como assim, Pedro? Quando a gente trabalha com citação, a citação por si só ela é muito autoexplicativa. Então, assim, por exemplo,
Hegel afirma que o Estado deve cuidar dos seus filhos. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem alguma coisa para explicar aqui? Não tem. É óbvio que não tem. Então, o que eu preciso que vocês guardem no coração? Quando for citação, vocês não precisam se estressar. Mas, quando for uma citação de filme, uma citação de livro, ou até uma citação mais complexa, um Bakhtin da vida. Pô, o Bakhtinzada, ele não é tão fácil, né? Mikhail Bakhtin postula que os absurdos são normalizados pela sociedade devido à habituação a eles. Pô, é mais complexo. Cabe isto é, situações que deveriam ser debatidas e mitigadas se tornaram normais pela sociedade. Beleza? Pela sociedade ter se acostumado a elas. Pô, de boas, sabe? Aqui a gente faz a citação, mas talvez uma explicaçãozinha depois ali ajude. Fica mais fácil para o corretor entender. É essa a ideia. É isso que torna o planejamento melhor. Por quê? Porque você está tendo cuidado com o corretor. O corretor está percebendo que você selecionou, você relacionou, você organizou e você interpretou informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, quando você faz esse tipo de reexplicação, que nem eu fiz aqui em roxo, você está tendo cuidado. Olha, corretor, eu quero que você interprete o que eu interpretei. E eu interpretei isso aí que está escrito em roxo. Tudo bem? Vamos para a parte do argumento agora? Que essa parte aqui é doideira também. Gente, vamos lá. Ontem eu já comentei disso com vocês, mas hoje eu preciso reforçar essa informação, tá? Pelo amor de Deus. Quando vocês forem fazer o planejamento do argumento de vocês, não me façam a la caralha. De todos os alunos da Argumenta, que não todos que já passaram por aqui, porque eu já tive aluno porra louca que fazia planejamento com uma frase só. Né? Sempre tem. Sempre tem os malucos que fazem isso. Mas desse ano, eu tenho apenas uma aluna que é meio Clarice Lispector, assim, escrevendo. Só vai recebendo de Deus as informações. E o pior, dá certo. A mina tem tanta experiência. Cara, eu fico puto. Porque ela pensa assim, ela lê o texto, lê a frase temática, daí ela anota 2 ou 3 coisinhas ali, daí ela começa. E o pau torando, todo mundo lá vendo o planejamento e o pau torando, ela escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí você vai ler a porra do texto, tem erro gramatical. Não tem erro na ideia, porque tá tudo conectado. Então é meio um fluxo de consciência ali, e eu fico, puta merda, cara. Que bosta, eu não posso nem encher o saco da menina e falar, ó, tem que fazer planejamento. Por que eu não posso encher o saco dela? Porque ela vai bem. Aí eu não posso mexer, sabe? Tipo, aí é até prejudicial mexer. Tanto é que quando eu tentei mexer. Exatamente, cara, exatamente. Aham, cara, é muito isso, muito isso. E ela até falou uma vez: olha, quando eu tento fazer planejamento, eu me perco. Eu falo, caralho, então você não usa o Waze, né? Só pode, porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, tipo assim, cara, sério, fico muito puto, muito puto. Mas, pra grande maioria da população, pessoas normais, tá? Pessoas normais aqui, como nós aqui, o planejamento é peça fundamental, tá? E o que vocês têm que planejar dessa argumentação, né? O que é o foco de vocês aqui? Gente, comecem o planejamento sempre pelo o quê? Tá. O que é o meu ponto de partida nesse problema? Qual que é a primeira ideia que me vem à cabeça quando eu penso, certo, por que o tema é um problema? Ah,
falha do governo. Beleza. Pode ser isso, não tem problema. A partir dessa pergunta, a gente, a gente trabalha com as outras. Tá. Por que que você acha que isso é um problema, né? Isso eu comentei ontem com vocês, né? Depois, tá. E daí? E daí que esse o que é um problema? E aí vem a listinha. Tá. Eu tenho exemplos. Tá. Só aceitar mais um rapaz aqui, beleza? Consigo explicar melhor. Tá. Quem é vítima? Tá. Quem é culpado? E olha só. Esses caras aqui, dentro dessa listinha, eles vão ou entrar aqui, ou no o quê, ou no e daí. E, só para deixar claro, esse daqui, que vai estar em roxinho agora, é se for necessário. Mas, em essência, vocês precisam de um porquê. De boas, João. Cara, importante é entrar. Fica susse. Tem que ter um porquê, um o quê e um e daí. Essas três coisas aqui é obrigatório. Sabe por que que é obrigatório? Porque quando vocês montarem esses três passos, automaticamente vocês já vão responder quem é a vítima e quem é culpado. E aí só resta o quê? O exemplo e explicar melhor se for necessário. Porque se não for, vida que segue. Perfeito, cara. E esse padrão ele se repete aqui embaixo no D2, tá? Ele vai acontecer igual, não vai mudar nada. O que que é importante? Se vocês fizerem isso, sério, gente, se vocês fizerem isso, a chance de vocês tirarem 900 mais é muito maior. Muito maior. E eu falo isso assim, ó, com. Cara, botando minha mão no fogo. Porque ano passado foi um ano muito louco. Eu atendi muita gente diferente, assim, muito público diferente. Foi o primeiro ano que aqui da Argumenta eu tinha até metade do ano, metade não, até finalzinho, até a prova, né, na realidade, eu tinha cerca de 80% dos alunos, tudo de escola pública. Antigamente era o contrário, era 80 da particular e 20 da pública. E ano passado foi exatamente 80 da pública e 20 da particular. E cara, as notas foram muito boas, muito boas. E quando a gente pega o texto dessa galera, são textos que trabalham dessa forma aqui. São textos que a argumentação tá aqui. Então, se eu pudesse falar assim, o segredo nosso aqui, é isso aqui, gente. É literalmente planejar um argumento a partir dessas perguntas. Porque a vida fica mais fácil. Porque o processo fica mais fácil. Porque a argumentação, ela vai aparecer como uma argumentação aprofundada e planejada. E olha que do caralho. Se vocês fizerem isso, vocês fizerem, por exemplo, cadê? A retomada do D1 aqui. E de novo fazer uma outra argumentação. E lá no final, vocês retomarem, vocês estão fazendo um projeto de texto estratégico. É essa a palavra importante. Estratégico. Só porque vocês estão fazendo pergunta boba para cada argumento. Então, pergunta aqui uma vez e pergunta aqui embaixo de novo. Com os pontos de partida. Pô, Pedrão, eu sempre me perco nessas perguntas, nesse o que aqui. Eu nunca sei o que colocar. Pô, mas daí tá faltando abrir o material teórico. Mas eu pego aqui pra você, não tem problema. Olha só. Vamos pegar aqui. Não sei se vocês lembram, tem uma tabelinha no material teórico. Muito legal essa tabela. Pô, essa tabela me deu orgulho, hein? Cadê? Só vou achar ela aqui, peraí. Essa é uma das tabelas. Eu já leio o que você mandou, Gabi. Peraí. Aqui, ó. Achei. Lá na página 125, tá? Ó, galera que
quiser tirar print, essa é a hora. É um top 14 OQs, ou pontapés iniciais da argumentação de vocês. Aí, olha só, ineficiência, histórico brasileiro, prioridade política, formação familiar, educação ineficiente, falta de divulgação barra tabu, falta de debate, a influência da mídia deturpada. Aqui um exemplo fácil, né, para não confundir vocês, é só vocês pensarem em hipersexualização de crianças. Então, tem tanta mídia, certos digital influencers, principalmente que eles fazem danças bem sexuais, assim, e aí a criançada de 9, 10 anos está repetindo. Falta de investimento, representatividade, silenciamento, puta, isso aqui, hein? Isso aqui mais um Foucaultzinho, hein? Pô, delícia. Individualismo do povo como um todo, prioridade financeira ao invés da humana. Karl Marx aqui grita, né? Grita. Ele fala assim, meu Deus do céu, me usem aqui, pelo amor de Deus. E consumismo, aí aqui a gente pode pensar em sociedade do consumo. Sociedade do consumo. Então percebam, quando a gente pensa nessa tabela, ela é o nosso OQs do Enem. Que a gente pode usar, eu vou até subir aqui, que a gente pode usar dentro desse universo para a gente fazer os nossos planejamentos e depois o tá, por quê e tá e daí, a gente faz a relação com o tema em si, para ter esse planejamento e tal. Antes de eu seguir, só deixa eu ver a pergunta da Gabi. Eu vi um pouco que tá fazendo head, eles argumentam juntando e explicando o repertório. Aí no final eles colocavam de acordo com o Bacon. Tipo. Tipo assim, eu tô falando um negócio em um período. Aí no outro eu continuo falando da mesma coisa. E só no final eu boto de acordo com o Bacon. Eu acho que, tipo, tá me escutando, Pedro? Aham. É que eu vi o pessoal escrevendo que eles fazem a argumentação deles, o D1 deles, tudo, né? Aí, por exemplo, em vez de colocar aquela frase dele, acho que é conhecimento é poder, do Bacon, né? Uma coisa assim. Em vez Sim. de colocar essa frase, tipo, eles explicam sem citar essa frase, daí no final eles colocam, de acordo com o filósofo tal. Tá, mas daí você tá jogando. Mas aí entra o problema. A gente tá jogando no rabo do corretor entender que aquilo é uma citação. Mas daí, tipo, não entraria como argumentação, tipo, de C2 e C3? Não. Tá, eu entendi. É tipo assim. É que assim, uma coisa é argumento, outra coisa é repertório. Eu posso usar um repertório como ponto de partida para argumentação? Eu até posso. Mas normalmente a gente faz isso com um repertório histórico, né? Uhum. Então, uma citação do Bacon, né? Conhecimento é poder, não. Não tem necessidade. Mas respondendo a tua pergunta, prejudica porque você joga no rabo do corretor entender aquilo. Hum, Você coloca, então, tipo, você ele coloca torce sobre. um pouco na C3 aí. Aham, ele pode tirar tua nota na C3. Porque você não deixou clara a conexão entre as ideias. Uhum. O que é argumento, o que é repertório. Então essa separação, a gente até faz ela por ser importante. E aproveitando que você comentou isso, cuidem muito quando vocês colocarem um repertório depois da argumentação. Porque esse ano aconteceu um negócio muito curioso. Algumas pessoas tentaram fazer isso e, meu, se bateram. Se bateram muito forte. Tipo assim, teve uma moça que ela estagnou no 880 porque ela ficava perdendo nota toda hora quando ela jogava pra depois. Porque não fazia sentido o que ela estava escrevendo. Porque é mais difícil fazer a conexão com o repertório depois. Por isso que eu meio que já induzo vocês, né, intencionalmente, a fazer a frase de abertura e depois já vem pro repertório. Porque depois, gente, é só argumentação e fechamento. E, cara, já era, bola pra frente. Mas, voltando na tua pergunta, não façam isso que a Gabi comentou, tá? De colocar o repertório, tipo, aí, de acordo com o Bacon só. Porque aí você tá fazendo a pior cagada possível, que é colocando sob responsabilidade do corretor.
E teve um negócio que eu falei o ano inteiro pra vocês, e pra quem tá, a Gabi tava aí ano passado, o João tá aí ano passado, vocês são prova. Corretor é bicho preguiçoso. Eu comentei isso com vocês. Corretor, ele não quer ter o trabalho de interpretar o texto de vocês. Por que vocês têm que ficar explicando a porra toda? Por causa disso. Por que tanto o texto nota 1000 usa visto que, uma vez que, porque, pois, porquanto, né? Porque são expressões que explicam as coisas. Né? Coitado nada, é concorrente, foda-se. Não, tô brincando. É... tipo assim, querendo ou não... que horrível, né? Depende do cursinho. Se for o cursinho que você faz, eu não tenho aluno de lá, então foda-se. Enfim, o ponto é, né? Esse porquê, visto que, uma vez que, eles explicam as coisas. E querendo ou não, a gente precisa ficar explicando as informações. Sempre, o tempo inteiro. E é por isso que aparece tanto, sabe? Porque o corretor é bicho preguiçoso, cara. O corretor, ele quer ter o mínimo de trabalho para interpretar o texto de vocês. Tudo bem? Só pra gente fechar esse papo aqui, eu nem falei das mudanças ainda, hein? Eu nem falei das mudanças. Do fechamento aqui, eu tenho duas coisas pra comentar bem legais, tá? Vocês já viram, mundo afora, que tem textos que no final do D2 eles retomam o repertório da introdução. E a gente fica, cara, a pessoa é um gênio, né? Não. Tudo isso é pensado. Por quê? Gente, fechamento, por exemplo, aqui do D1, o que vocês podem fazer? Ótimo momento para retomar tema e repertório do D1. E olha só, fechamento do D2. Ótimo momento para retomar tema e repertório da introdução. Cara, isso é sensacional, porque isso também é mostrar planejamento. Também é uma forma de vocês mostrarem para o corretor, se vocês fizeram tudo certinho, que olha, eu pensei no meu texto. Ai, Pedro, que difícil. Gente, ó, por exemplo, vocês abriram o texto de vocês, sei lá, citando o Hegel, né? Foi um negócio que a galera fez bastante ano passado. Vamos pegar aqui o Hegel. O Estado deve cuidar de seus filhos, certo? Tô no papo de adoção. Dessa forma, é importante que o governo, de fato, cuide de seus filhos para que a adoção seja um direito garantido. Pronto. Você fez a retomada. Só de você colocar assim, ó, o governo cuide de seus filhos para que a adoção seja um direito garantido. Isso aqui é o quê? Nosso tema. Eu tô nesse papo de adoção aqui porque foi um tema que eu fiz com algumas turmas e tal. Acabou. Acabou o teu fechamento. Então percebam, vocês não precisam enfeitar a retomada, porque a própria retomada já é um enfeite, já é uma forma de mostrar planejamento. Porque o aprofundamento ele vai aparecer aqui. Isso daqui é aprofundar. Agora, fazer retomadinha é planejamento. Tudo bem? Em relação a isso, ó, galera, se quiserem tirar um print nesse exato momento, 4, 3, 2, 1. Tiraram. Desce aqui. 4, 3, 2, 1. Cara, pode ser também. A galera que tá tirando print, se puder mandar. Aqui também, se quiserem. 4, 3, 2, 1. Quiserem mandar lá, fiquem à vontade. Bom, vamos para as mudanças? Vamos falar das mudanças. Coisa boa. Algumas nem tanto, mas vamos lá. Primeira coisa, uma mudança que eu gostei, que eu achei legal, tá aqui em cima. Veracidade das informações. Pedro, não pode mais inventar dado estatístico?
Não. Não pode mais inventar citação de filósofo. Não. Não posso falar que o Bauman citou tudo. Não. A partir de agora, veracidade vai penalizar. Só tem um problema. Esses lazarentos da Sebrasp fizeram um material tão bom, mas tão bom, que eles não colocaram em quanto que vai penalizar. Mas vai penalizar. Mas eles não falaram quanto. Então, assim, essa mudança, ela, pra vocês, vai influenciar? Não. Porque até onde eu sei, vocês não inventam informações. Certo? Certo, né? Porém, eu vou chutar, que é um chute. Eles colocariam você. Eu já vou falar da confusão. É muito bom que o Maurício trouxe pro jogo isso aí. Ai, meu Deus, esqueci de falar. Chuto eu, tá? Chuto eu, que eles vão colocar os textos que estão inventando intencionalmente informações no nível 3, no nível dos 120 pontos. Eu tô chutando, gente, isso aqui não é informação oficial, a parte dos 120 aqui, tá? Mas acredito eu que eles joguem pra 120 pontos. Porque eles jogarem pra 80 pontos, aí a Sebrasp tá vindo com ódio. Tá vindo com raiva pra essa correção. Mas pra 120 fica justo. Fica justo pro aluno e fica justo pro. e fica justo pro estudante, pro aluno e pro corretor, né? Pra banca em si, pro processo seletivo. Agora vamos entrar nesse universo que vocês estão falando. Não, calma, calma, já começaram as dúvidas. Vamos começar com o que o Maurício falou. Confusão, tipo, equívoco, né? Depois, o que a Gabi falou do episódio 359 do Naruto. E a questão do texto motivador. Vamos lá. Vamos começar pela confusão. Gente, os corretores, eles vão perdoar, tá? Tipo, confundir Hegel com Hobbes. Eu fiz uma citação que ela existe, mas eu errei o nome do autor. Vida que segue. De boas. Só não vai contar para competência 2 como repertório. Tipo assim, não entra na possibilidade dos 200 pontos. Mas tudo bem. A ideia tá ali, tá coerente, claramente, e esse é o ponto. Claramente você não fez de sacanagem. Porque essa questão da veracidade é muito para os alunos que faziam as citações na sacanagem, meio que para tirar sarro do exame. E o INEP, ele fica puto com isso, porque estão vindo e estão zoando na cara dele, sabe? Então, assim, querendo ou não, essa questão, esse filtro da veracidade, ele é muito interessante. E os corretores, ainda assim, eles são pessoas normais, né? Eles são seres humanos. Então, eles não vão penalizar quando a gente olhar para confusão. Tudo bem? Errei o nomezinho, errei uma palavra ou outra, que nem a Amanda ontem. A Amanda tá aqui entre nós? A Amanda não participou hoje. Mas enfim, a Amanda Moraes lá, que ela falou uma citação da Simone de Beauvoir. Pô, aquela citação, ela é muito bacana, ela é muito interessante. Digamos que você use como se fosse a Hannah Arendt. Cara, se você der sorte e o corretor não for atrás, bacana. Ele nem vai perceber que tá errado. Mas você citou errado, né? Você se equivocou ali e tal. Cara, de boas. Não vão cair matando, não. Não vão cair destruindo a tua nota, não. Tudo bem? Agora vamos pro episódio 359 do Naruto, né? Naquela cena aos 12 minutos e 30 segundos. Pois é. Aí a gente pode começar a ter um problema. Por isso que. Aqui entra um ponto interessante. Por isso que é importante explicar legal. Citações muito diferentes de filme, série, anime, vídeo do YouTube, podcast, essa porra toda, a gente vai
precisar obrigatoriamente explicar um pouco melhor. Não necessariamente vai precisar colocar o número do episódio, mas deixar um pouquinho mais clara qual a ideia que você quer passar. Então, por exemplo, no anime Naruto é falado sobre o assunto órfão, porque o Naruto é órfão. De boas, isso aqui qualquer corretor consegue chegar. Agora, não é todo corretor que vai conseguir chegar na família do Dandara. É Dandara? Dandara, né? O loirinho que tem o olho na boca. Não, a boca na mão, a boca na mão. O olho na boca. Deidara. Dandara. Deidara, isso aí. Não é todo corretor que vai chegar. Ainda mais se você colocar, tipo, Dandara, não sei por que eu fiquei com esse nome. E o olho na boca. Que coisa feia. Enfim. Ah, gente, o Deidara morreu muito rápido, né? Foda-se. Enfim, não é todo corretor que consegue chegar nisso. Então fica um pouquinho mais difícil trabalhar com essas coisas tão específicas agora. Principalmente em animes infinitos, né? One Piece, Naruto, o Shingeki, nem tanto, mas, cara, passou de 4 episódios já é infinito pra qualquer corretor que não é otaku. A vida já fica mais difícil. E por. Tá, de boas aqui? Fala, Vitória. Ah, tá. De boas, essa explicação aqui do Naruto? Então vai ter que explicar. E eu não recomendo que vocês, né, tipo, entrem num universo tão específico como o universo do Deidara, né? Tá. E texto motivador. Se houver. Isso que já casa com o que o Guilherme falou, eu acho, e com o que a Larissa falou, né? Na dúvida, é melhor não usar, ou só usar se tiver no texto motivador. Se houver uma informação no texto de apoio mencionado, a fala de um filósofo é utilizável? Então, essas informações dos textos motivadores são utilizáveis ainda? São. Mas com um ponto importante. Olha só. Esse ano, eles. E aqui que tá o negócio foda, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Opa, tô contando errado aqui. Nível 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Aí só ir diminuindo aqui, né? 200, 160, 120, 80, 40 e 0. Vamos lá, tá? Textos motivadores. Podemos usar ainda? Podemos. Mas, primeira coisa, se a redação de vocês ela contiver muitas cópias ou se o texto de vocês se limitar a copiar coisas dos textos motivadores, vocês automaticamente estarão na competência 3 nos 80 pontos. Mas sabe o problema mesmo nisso? É que antigamente não era avaliado assim. O problema tá no. Tem outra coisa. Olha só. Onde que isso aqui antigamente era avaliado? Na competência 2. Mas isso não mudou. Então, se você só tem cópia do texto motivador, ou você, né, construir um texto muito baseado no texto motivador, você vai perder não mais 120 pontos apenas, porque antigamente dava para tirar 200 na C3. Mesmo fazendo isso, você vai perder aonde? Na C2 e na C3. Então você vai perder 240 pontos. 120 da competência 2, porque aqui, né, 80 pontos. E volta pra cá. Você vai cair pra cá também. Você vai ficar nos 80 pontos por conta desse nível aqui. Então, assim. Não, mas calma aí, calma aí. O buraco fica mais. Não, mas, ó, gente, pelo amor de Deus. De vocês aqui, sério. Eu tô desde 2020 dando aula. Só uma pessoa zerou por cópia excessiva de texto motivador. Gente, tem que se esforçar pra tu copiar texto motivador. Sério, tem que fazer muita força.
Tipo assim, ó. Quer ver? Um segundo aqui, peraí. Vou pegar uma proposta aqui. É uma proposta massa aqui. Que ela tem bastante coisa. Pode ser essa daqui. Ó, Enem 2015. Eu já vou comentar. É, a galera que vai só com a roupa no corpo e com a cara e na cara e na coragem, com uma caneta só e chega em cima da hora, essa galera vai acabar se batendo. Vai acabar se batendo. Ó, por exemplo, o texto limita-se à cópia dos textos motivadores. Aí eu leio lá no texto do rapaz, tá assim, né? Primeiramente, é importante destacar como há muitos relatos de violência. De acordo com gráfico publicado na Isto É, são cerca de 237 mil denúncias para o Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Isso anualmente? Eu não lembro. Não, em 5 anos. Em 5 anos. Olha só. Com uma caneta e um sonho. Ai, cara. Um parênteses rapidinho aqui. É muito engraçado você falando essa porra aí. Porque assim, já aconteceu de uma galera chegar assim. Tipo, a prova era novembro, né? Aí a pessoa chega em outubro e fala pra mim: Pedro, quando você vai abrir turma pro Enem do ano? Eu fiquei, mas caralho, falta um mês? Como assim abrir turma? Faltando um mês? Você tá, tá em outra. Aí você pergunta, mas já vem treinando, já sabe um pouquinho da redação? Não, vou começar agora. Aí você pergunta, o que você quer de curso? Medicina. Caralho? É, é o Einstein, né? O Einstein está entre nós e que eu não tô sabendo, né? Mas enfim, gente, isso daqui, ó, seria uma cópia. Isso daqui seria uma cópia. Eu tô pegando essa informação aqui e colocando no meu parágrafo. E tipo assim, tô referenciando, foda-se. Tá sendo uma cópia literal do texto. Então eu posso usar os dados? Eu até posso. Só que aí a gente cai num outro problema. Que esse é o que me preocupa. Não é tanto isso. Porque isso aqui, cara, a vida que segue. A gente vai colocar um ou outro dado estatístico ali de boas. Não, 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 não se preocupem tanto assim. Por quê? Porque volta aqui. O texto limita-se a cópias dos textos, ou seja, o texto inteiro limita-se a cópias dos textos motivadores. Referenciei de boas. Tipo, uma vez. Uma vez. Eu ia falar duas, não. Uma vez. De boas. Onde que tá o que me preocupa de verdade? Aqui, ó. Onde que tá o meu cagaço mesmo? Aqui, ó. Os argumentos limitam-se aos textos motivadores. Isso me dá medinho. Por quê, tá? Porque ao longo do ano eu ensinei bastante coisa pra vocês sobre como trabalhar com vários argumentos diferentes e eu tinha ensinado pra vocês um macete que ele funciona ainda, tá? Ele ainda funciona, mas que para algumas pessoas ele pode ser meio problemático, tá? Por quê? Porque algumas pessoas ainda fazem o texto inteiro se baseando no texto motivador. Isso não pode. De forma alguma.
Ainda mais esse ano, no Vale Tudo, não vai estar podendo. Então, o que eu preciso que vocês guardem no coração? Vocês vão para a prova não só sabendo ler o texto motivador, mas vocês... Eu vou voltar lá embaixo aqui, ó. Mas vocês precisam... Não precisa ir com tudo isso daqui, pelo amor de Deus. Mas vocês precisam ter um jogo de cintura para vocês poderem trabalhar com argumentos além daqueles que estão nos textos motivadores. Não dá... Ó, gente, ouçam o que eu tô falando. Não dá para fazer o Enem 2023 se baseando 100% nos textos motivadores. Caso contrário, olha que triste. Vocês caem para 120 automaticamente. Independentemente de todo o restante. Se o texto tá bom, tá ruim, não. Vai cair. Por quê? Porque a tua argumentação está se limitando aos seus motivadores. E olha só que interessante. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar o texto do ano passado. Cara, não, eu vou pegar o da invisibilidade. Acho que da invisibilidade ele vale mais a pena, tá? Seguinte. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil, certo? Então, basicamente, era o tema em que o problema era o quê, né? No Brasil, algumas pessoas são invisíveis socialmente por não terem o registro civil. Tudo bem? Beleza. Bom, olha o texto 4. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Tá, como eu sempre falei, né? Charge, essas coisas, tira, não é pra porra nenhuma. Serve só pra motivar a gente a pensar sobre o tema. Nesse caso olha, as pessoas são invisíveis. Beleza. Tipo, pessoas sem o registro civil são invisíveis. Isso daqui tá fazendo o quê, né? Isso aqui tá reforçando o tema. Beleza. De boas. Não tem problema nenhum. Não vai, não evoca nenhum tipo de argumento isso. Vem aqui. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, o CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Reparem, se um texto fizesse o seguinte planejamento, ele ia cair para 120 pontos automaticamente. O tema, que é a falta do registro civil, né, gera a falta de documento. Se o argumento da pessoa fosse no D1 isso, e no D2 fosse, sei lá, falta de documentos. Aqui no caso, CPF e matrícula de escola, né? Matrícula de escola. E aqui embaixo fosse falta do título, acabou o texto para ela. Tipo, o D1 é isso e o D2 é esse. Já era. Essa pessoa cairia para 120. Por quê? Porque esse é um argumento. Então, mais ou menos. Mais ou menos. É que assim, para a pessoa fazer tema gera falta de documentos, e eu faço isso nos dois parágrafos, eu acho que dos textos nota 1000, nenhum fez. Mas, um parágrafo inteiro, tipo, o tema, só que daí a pessoa fazia o quê, né? A pessoa adicionava informação. Ela vinha aqui e colocava assim, tipo, por que o tema ocorre? Porra, falha estatal. Já tem uma ideia a mais.
E da forma como a pessoa constrói, também importa. Também vai contar. Porque assim, o grande problema dessa. Deixa eu voltar aqui. Os argumentos limitam seus textos motivadores, é a galera que faz um grande Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, tipo, de uma forma muito exacerbada. Aí eles iam foder todo mundo. Aí eles poderiam foder todo mundo. Mas, dos textos nota 1000, assim, muitos fizeram algo mais ou menos assim, ó. E às vezes nem tanto o CPF, mais a questão da matrícula escolar mesmo. A matrícula. Aí acaba ficando diferente, porque a pessoa aprofunda, né? O problema ele sempre tá em você não aprofundar. A grande cagada tá nisso. Então assim, o que eu vou sugerir pra vocês? Pensando nesse ano de 2023, tá? Olha, texto motivador esse ano, ele realmente vai ser só pra te provocar. Não, o Dimenstein e o Bakhtin nem tanto porque ele é mais exclusivo, mas o Dimenstein, cara, ele gritou. Mas o Bakhtin casaria fácil, porque a gente normalizou, né, essa porra aqui. Mas o Dimenstein gritou, sim, nossa, ele urrava de alegria nesse ano. Mas assim, uma ideia, tá? Uma sugestão pra vocês. Quando vocês forem fazer o texto esse ano, texto motivador vai estar ali para ajudar, com toda certeza, principalmente pensando em dado estatístico, que ainda dá para usar, tá? Não tem problema nenhum usar dado estatístico, sempre pôde, não vai ser agora que vai mudar isso. O que não pode é o texto inteiro só nisso. Se o texto inteiro tiver só nisso, fodeu. Mas eu tenho uma outra boa notícia para vocês. Por quê? Olha só, volta aqui. Esse daqui, esse texto aqui, o que ele faz, né? A lei número 9.534/97 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro. Reparem, se o texto desse ano falasse que, olha, a exclusão é complexa, já era. Digamos que a gente estivesse avaliando 2020 com as regras de hoje, né? Já era. Mas se você me contasse, olha, por que é complexa esse processo de exclusão? Já ficava mais bacana. Já funcionaria. Aí eu tenho os dados aqui, né? Cara, dado estatístico é aquele lance. Você pode usar, não tem problema, desde que você consiga aprofundar isso e usar para alguma coisa. Então percebam, os textos, eles todo ano, sem exceção, sempre vai ter um texto inútil, que normalmente é uma charge, uma propaganda. Vai ter um dado estatístico. Vai ter um texto muito foda, que a galera vai ficar louca pra copiar, inclusive. E vai ter um textinho com historinha. Porque olha só. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo. Perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Reparem, todo esse trecho aqui, todo esse texto, ele é para ilustrar a vida de uma pessoa que, que não tem o registro civil. É uma vida difícil, uma vida fodida. Então, de certa forma, eu me preocupo. Deixa eu vir aqui. Eu me preocupo, né, quando vocês se limitarem aos seus motivadores, muito mais. Tipo assim, é muito mais cagaço do que um medo fundamentado, né? Porque, querendo ou não, os textos motivadores do Enem, eles sempre têm essas variações. No ano passado, por exemplo, posso até pegar aqui, eu tenho aqui o texto, né? Na questão da valorização dos povos tradicionais. A gente tinha aqui, olha, eu tinha dado estatístico de quem morava perto
Ah, não. De estados com maior concentração de famílias. Aí eu tinha uma carta da Amazônia. Aí eu tinha. Cara, nem lembro o que é isso aqui. Tá, isso aqui é o Ministério do Desenvolvimento Social que preside a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2006. Tipo, tá, olha, esses são os órgãos governamentais que tratam do tema. Aqui é um texto bom. Por que é um texto bom? Porque ele traz para nós o desconhecimento da população sobre os povos tradicionais, sobre as comunidades e sobre como a natureza é importante para esses povos. Pronto, cara. A grande maioria dos textos nem foi tanto para isso, para toda essa vibe de natureza. A grande maioria dos textos nem foi tanto para essa vibe de natureza e tal. A galera acabou indo para outras coisas. Cara, acho que não. Acho que não. Puta, sério, se eles tirassem nota, eles. É que não faz sentido. Aham, uma galera fez isso. O João fez isso, o rapaz que tá aí com a gente. Ele usou o Ministério do Desenvolvimento Social ou a Comissão Nacional? Cara, foi alguma dessas duas coisas aqui. Eu não lembro. Ou foi isso ou foi isso. O Ministério? Ministério. Cara, funcionou super bem, assim. Então eu acho que eles não tirariam, não. Tirariam, não. É, seria muita filha da putagem, cara. Muita filha da putagem mesmo. Enfim, o que que fica, né, de tudo isso que eu comentei com vocês agora dessa mudança? Cara, acima de tudo, quando vocês estiverem montando, né, o texto de vocês e tal, tenham em mente que limitar-se aos textos motivadores não vai ser legal. Não vai ser aquilo que a gente busca dentro do nosso texto. E é por isso que vocês precisam levar argumentos de casa. E fica uma sugestão: levem argumentos com repertórios casados. Então, por exemplo, pô, tô falando de ineficiência das leis e de falta de prioridade. Cara, Bauman, foda-se tudo. Bauman, instituições zumbis. Tô falando de. Cadê? A questão da mídia. Falta de divulgação. Bauman, instituições zumbis. Tô falando de educação ineficiente. Bauman, Freire. Então percebam, terem esses repertóriozinhos bem padronizados é maravilhoso. Aqui, inclusive, pode ser Bauman e Foucault, né? A sociedade tende a tornar tabu assuntos que a incomodam. Então, assim, ter esses repertórios casados vai ajudar pra caramba vocês. Opa! Vai ajudar pra caramba vocês. Por quê? Porque chegou na hora da prova, puta, não sei o que eu vou usar aqui. Digamos que, por exemplo, ele seja. Nossa, ó. A Sebrasp, ela seria uma filha da mãe se ela fizesse o quê? Ela botasse um texto motivador que falasse sobre ineficiência das leis, sobre falta de educação sobre o assunto e, sei lá, sobre influência da mídia. Aí ela fode metade do Brasil. Nossa senhora. Sério, ela fode metade do Brasil. Por quê? Porque a galera vai com isso pra prova. Mas é claro, vocês podem fazer o quê? Vocês podem levar um silenciamento, uma questão de financeiro, porque eu acho muito difícil o Enem colocar capitalismo como problema. Tipo assim, como texto motivador que vai, né, incentivar a galera a refletir e tal. Acho muito difícil. Não é tanto o perfil da prova, não. Tudo bem? Nisso daqui? Ficou mais claro essas mudanças? Alguma dúvida sobre essa parte? Porque tem mais uma que eu não comentei. Bom, vamos lá então. A direção propositiva. Gente, isso vai dar meio que o que falar, tá? Por quê? O texto que não tiver direção propositiva, 80 pontos.
automaticamente. Diretamente, 80 pontos. E o que é uma direção propositiva? Tá? Para a banca, não é pro conceito de proposição, tudo bem? É outra coisa, proposição e tal. Para a banca, o que vai ser nessa direção propositiva? O texto nos leva para a ideia de que haverá uma solução. Ou seja, o que eles estão pedindo para vocês? O texto de vocês está nos direcionando, ou seja, vocês abrem o texto e vocês direcionam esse texto para uma solução? Sim ou não? Aqui. Então tem o D1, D2, introdução. A gente vai chegar aqui? Sim ou não? Ah, a gente vai. Top. Ah, a gente não vai. Então tá errado. Então não tem direção propositiva. Pedro, meu Deus, que difícil. Não é tão difícil assim. Sabe por quê? Tem uma boa notícia pra vocês aqui. Vem aqui. Sabe esse papo de retomar tema em repertório, retomar tema em repertório da introdução? Então, isso aqui já nos serve como uma direção propositiva. Por quê? Por exemplo, aqui, ó. É importante que o governo, de fato, cuide de seus filhos para que a adoção seja um direito garantido. Vocês conseguem perceber como realmente parece que a gente está indo para uma solução? Tipo, ó, portanto, o agente tem que fazer tal coisa e vida que segue. Então, gente, qual que fica de sugestão aqui para vocês? Pedro, vale a pena eu reservar meu D2 para fazer esse cara aqui? Vale. O D1 de vocês podem manter assim, ou vocês podem fazer um outro, que é o quê? Ótimo momento para reforçar a necessidade de resolvermos o problema. Exemplo, tá? Vou puxar aqui. Logo, fica claro como é importante superarmos a burocracia para superarmos. Aqui eu posso até colocar, né? Por meio do Estado, por meio de uma mudança estatal, a burocracia no processo adotivo. Olha só. Se eu fizer essa finalizaçãozinha aqui, eu tô fornecendo direção propositiva. Por quê? Porque eu tô falando, olha, é importante que a gente supere quem? A burocracia no processo adotivo. Através de quem? Por meio de uma mudança estatal. O Estado tem que mudar a sua postura para que a gente possa, então, chegar em algum lugar. Para que a gente possa, então, alterar todo esse panorama da adoção. Então, percebam, não é tão difícil assim ter a direção propositiva. Vocês só com aspas aqui, precisam lembrar do quê, tá? Vocês precisam lembrar, em algum momento no meu parágrafo, eu preciso falar de mudança. Eu preciso falar de resolver problema. Onde que é o melhor momento para fazer isso? Na frase de fechamento. A frase de fechamento é o momento chave, assim, para vocês fazerem essa retomada. Caso contrário, existe sim a chance de vocês perderem nota aqui na C3. E, cara, é foda. E como vocês estavam falando naquela hora, né? Quem vai só com a caneta, com a coragem, com a roupa do corpo e com a ficha do horário, né, pra mostrar pro aplicador, essa galera vai se fuder. Puta, essa galera vai sofrer esse ano. Porque a C3, com essas mudanças, ela tá falando o seguinte, olha, galera dos 780, 760, vai cair a nota pra caralho. Vai existir um vale
igualzinho o vale que tem na Federal. Pô, como assim? Porque na Federal do Paraná, o processo ele foi se refinando tanto que hoje em dia acontece isso aqui, ó. Aí começa, né? 17,8. Aí fica todo mundo mais próximo. Mas de uma nota para outra é um salto muito grande. Ah, Pedro, mas é só 0,9. Então, na Federal do Paraná, 0,9 faz uma diferença do caralho. Te coloca ou te tira da universidade. Então, assim, o que eu acho, né, importante de vocês guardarem aqui pra gente poder seguir a nossa aula. Querendo ou não, a C3, ela complicou para quem se bate para fazer texto, mas ela continua a mesma coisa para quem já estava indo bem. Para quem já estava construindo textos 160, 200 pontos. Mas para quem tá se batendo, cara, vai ser foda. Vai ser foda essa vida aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? A diferença é gigante, né? E é interessante você comentar isso, porque assim, já parando pra pensar, um parênteses aqui rapidinho, já que o Maurício trouxe isso. Já parando pra pensar que a diferença, o porquê que acontece essa diferença? Aham. Além da qualidade do ensino, que ela conta muito, tem um outro ponto bem importante. Bem importante. O cara da particular, ele sabe procurar muita coisa. E é muito louco quando um cara da pública, um cara, uma moça, enfim, ele aprende a pesquisar. Porque assim, a informação tá aí. A informação tá aí. Só que a escola, escola física, escola, instituição escola, ela nunca pega o cara pela mão e fala assim: querido aluno, sabe o que eu vou fazer com você agora? Eu vou te ensinar a aprender. Eu vou te ensinar a pesquisar. Eu vou te ensinar a não depender da gente 100% do tempo. E aí o que acontece? O cara da particular ele tem isso. Exemplo, só pra vocês terem uma noção, tá? Na escola que eu trabalhava, as crianças, elas tinham um bagulho chamado seminário, que era a porra de um trabalho bimestral que eles faziam, desde o sexto ano, em que eles tinham que fazer um trabalho nas normas da BNT, nas normas da... Ó, a galera já tá aparecendo. Nas normas da BNT, sobre temas que não eram legais. Cara, criança não quer falar sobre energia eólica. Foda-se o catavento gigante. Mas eles tinham que falar sobre isso. E aqui vem um ponto interessante. A galera que não plagiava tanto, a galera que realmente estudava. Foda-se o degelo. A galera que não estudava tanto. Não, a galera que. Desculpa, a galera que estudava e realmente pesquisava as paradas. Meu, era nítida a diferença da autonomia da pessoa. Até hoje, essa galera que tá falando aí no chat é a galera que não. Então, é a galera que não plagiava tanto. Eu não sei se. Ó, talvez já me passaram a perna, porque eu contei isso no presencial. Porque eu falei assim, meu, não, era eu, professor, sai fora, eu lia os trabalhos. Eu lia. E eu lembro que uma vez eu cheguei para um aluno, assim, ele, em um bimestre, ele zerou porque ele plagiou. Ele plagiou. Aí eu cheguei pra pessoa em questão, eu falei assim, querido, você é muito gente boa, cara. Eu vou te ensinar a plagiar de um jeito que eu não vou pegar. Porque, gente, eu tinha que atender muita gente ao mesmo tempo, né? E assim, eu cheguei pro rapaz e falei, cara, ó, seguinte, papo reto aqui. Vamos fazer um negócio? Pesquisa no YouTube.
e transcreve de um jeito que pareça bonito o que o cara do vídeo do YouTube tá te falando. Eu não vou atrás. Eu não vou pesquisar. Cola da web na referência. Cara, é verdade. Ó, a galera tá aparecendo aí. É, no outro seminário, eu perguntei pro cara. Eu falei, hein, você plagiou, né? Ele plagiei. Eu falei, tá. Eu consigo chegar nesse vídeo? Ele falou, cara, não sei. Você tem que pesquisar. Aí eu não pesquisei. Eu falei, tá, beleza. Aí eu dei a nota pra ele. Só que assim, é óbvio, né? Hoje em dia o cara tá fazendo outra coisa da vida, assim, tipo, não foi pra área da faculdade, nem nada do tipo. Mas assim, a galera que levava a sério o negócio. É porque assim, eu não ia. Cara, tinha 40 caboclo pra atender. Ah, não, se fuder. Enfim, o que eu tava falando? Até me perdi, gente. É 10h20 da noite, né? Pelo amor de Deus. Ah, enfim, a galera que aprendeu a pesquisar. Meu, uma galera foda. Uma galera foda. Uma galera que literalmente conseguiu, assim. E eu lembro, cara, é nítido. É a galera que pegou a ideia do seminário, porque o seminário ele vai servir para a faculdade. Ele serve, sim. Norma da BNT, essas paradas. Ajuda, sim, sem dúvidas alguma. No entanto, ajuda muito mais no processo formativo do aluno. A aprender sozinho as paradas. A ter autonomia. E aí, voltando em todo esse papo que foi que o Maurício falou, né, aquela hora. Qual que é a diferença? O particular, principalmente o particular melhor, esse é um particular bom mesmo, né? Um particular que, pô, você desembolsa lá 800 por mês, mas realmente ensina alguma coisa pro aluno. Esse particular ensina o aluno a pensar por conta própria. Às vezes pensa bosta, às vezes pensa bosta, mas o cara tem a autonomia para ir atrás dos conteúdos. E, cara, isso na vida do jovem adulto, né? 18, 19, 20, 21 anos, ajuda pra caralho. Demais, demais, demais. E eu falo isso, cara, porque eu vivi isso. Eu vivi isso pra caralho. O meu ensino médio, primeiro e segundo do médio, eu fiz num colégio particular. Bom, não era ótimo, mas era bom. Aprendi a pensar ali, nem tanto. Eu fui aprender a pensar mesmo no terceirão. Porque daí eu fui pro positivo aqui em Curitiba. E, gente, minha vida mudou. Minha vida mudou em relação à autonomia. Autonomia do que pesquisar, de como trabalhar os conteúdos, enfim, de aprender mesmo, assim. Tanto é que nos trampos, assim, eu sempre aprendi muitas coisas por conta própria. E, cara, é esse o caminho. É essa a ideia, sabe? Então, existe essa diferença gigantesca por conta disso, sabe? Tipo, não só por conta disso, né? Porque, por exemplo, se a gente traz, né, a necessidade do cara da particular e a necessidade do cara da pública. É totalmente diferente. Porque a necessidade do cara da particular é saber que horas vai chegar em casa, principalmente de escola muito, assim, muito cara, de R$ 1.500 por mês, R$ 2.000. Ah, vou chegar em casa, vou fazer as tarefinhas de casa ali, vou jogar um Xbox, né? Enquanto o cara da pública vai chegar em casa, talvez vai separar a briga dos pais, às vezes vai ter que ir trabalhar, vai trabalhar meio período, vai trabalhar 6 horas, tá com 16 anos trampando já. Exatamente, exatamente isso que a Léria está falando. Então, cara, os caminhos eles são diferentes, mas assim, a autonomia e literalmente um autodidatismo, digamos assim, cara, é a chave, meu, é a chave pra. Eu vou falar, eu vou parecer muito adolescente tongo falando assim, mas pra se libertar mesmo da condição escolar que muitas vezes a galera tá presa, é esse o caminho, cara. É ir pra internet. Só que não é ir pra internet e procurar Paulo Cogos explicando sobre política, né? Aí vai tomar no cu. Mas enfim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre tudo isso? Alguma coisa que vocês. Mas de boas. Gente, eu, eu sei que é 10h20. Eu sei que tá tarde. E vocês estão pensando, porra. Tá na hora do soninho, né? Estou indo a mimir. Mas aguentem mais 15 minutos. Eu sei, gente, eu sei que vocês estão muito podre, mas é só mais hoje, porque amanhã a gente começa mais cedo. Eu queria mostrar pra vocês um texto.
Ciclo circadiano já era, cara. Cara, ó, meu plano qual que era, né? Era ler esse texto e esse texto, né? O cara, inclusive eu li Julia Bege a primeira vez que eu vi o nome dela. Mas enfim, como não vai dar tempo de eu falar de tudo isso, eu quero ir no erro. Eu quero trabalhar com vocês com o erro do texto de algumas pessoas aqui, tá? Em especial esse texto que tirou 980. Foi um texto que quase tirou nota máxima, né? É, ou da Maju. Olha eu citando nomes aqui. O que vocês preferem, 940 ou 980? Não, vai ter, mas aqui tem federal eu pego mais leve, né? É menos tempo de aula. 980? Tá. O João só tá. Foda-se, lê qualquer um aí logo. Vamos pro 980, então. Seguinte, vamos ler o texto da Camila Vitória, tá? A nossa amiga Camila Vitória, super próxima de todos vocês aí, a Camila Vitória. Ela tirou 980 no texto de 2020 e ela perdeu no C3, tá? E aí eu quero ver. Eu quero ver se vocês conseguem achar onde que tá o erro. Pedro, mas 10 e 20, o erro, o erro tá em ler esse texto 10 e 20. Não, não vai estar nisso aí, não. Vamos lá. A Constituição Federal de 88, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º, desculpa, o direito à saúde como inerente a todo cidadão brasileiro. Legal, citaçãozinha aqui bonitinho. Conquanto, o que é isso? Tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática quando se observa o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Temão tá aí. Dificultando desse modo a universalização desse direito social tão importante. Legal. Diante dessa perspectiva, faz-se necessário, imperioso, a análise dos fatores que favorecem esse quadro. Beleza. Esse conquanto, tá? É um no entanto. Porque a relação aqui é de contraste, né? Tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática quando se observa o tema. Então esse conquanto é igual a no entanto. Pedro, o que é melhor, conquanto ou no entanto? Igual. Ah, os dois são feios, né? São feios. Em uma primeira análise, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater as doenças mentais. Certo. Nesse sentido, o grupo afetado não tem acesso a um atendimento de qualidade, uma vez que não há estrutura adequada e tampouco profissionais suficientes para o atendimento público. Certo? Essa conjuntura, segundo as ideias do filósofo contratualista John Locke, configura-se como uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que todos os cidadãos desfrutem de direitos indispensáveis, como a saúde, o que infelizmente é evidente no país. Beleza. Uma dúvida. Onde que tá o erro? Eu sei que tá marcado em vermelho, mas o que tá errado nesse mundo? Porque olha só, o argumento da pessoa, ele segue aqui, né? Na moral, onde está o erro? Fale. Tá mutado. Ah, pode ser falta de atenção minha, mas eu acho que isso não foi mencionado na introdução, e foi colocado de forma desconexa, tipo, não é uma pista a ser usada na D1. Ou foi falta de atenção minha. Hum. Então, não chega a ser uma falta de atenção. Realmente não é mencionado.
Mas quando a pessoa coloca assim, imperiosa análise dos fatores que favorecem esse quadro, isso é um tipo, a falta dos hospitais é algo que favorece o quadro. Então, então não seria isso. É mais simples do que parece. Parem. Esse texto, ele tem um pequeno problema com o foco argumentativo em relação a uma coisa em especial, ao tema. Essa pessoa, ela construiu um parágrafo muito bom, mas é muito mais para um tema relacionado, como posso dizer isso? É o tema que a gente está falando, mas quando ela coloca para combater as doenças mentais, é que combater as doenças mentais não é combater estigmas. Então, de certa. Os estigmas associados, né, a essas doenças mentais. Então, de certa forma, né, fica um foco argumentativo meio duvidoso. Até por isso ela tirou 980, né? Um dos motivos. Ela tirou 980. Por quê? Porque um corretor deu 1.000 e o outro deu 960. Provavelmente o outro se ligou disso. E o primeiro não, o primeiro tava mais bondoso. Acabou não se ligando disso. Mas o parágrafo dela, gente, tá maravilhoso. Tá tudo certo aqui. Tem exemplo, explicou por que o governo é falho. Meu, do caralho. Mas, infelizmente, esse foco argumentativo não ficou tão bacana, não. Não ficou tão interessante. Olhem pro D2. O D2 é um pouquinho mais claro. Ademais, é fundamental apontar o preconceito como impulsionador das doenças mentais no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em 2017, quem ocupava o primeiro lugar no ranking. Ó, essa marcação em vermelho aqui, ela tá errada, tá? Ignorem. No ranking dos países mais depressivos da América Latina era o Brasil. Nesse sentido, a população afetada deixa de buscar ajuda por receio do julgamento alheio, o que impulsiona o agravamento do problema. Logo, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Pô, agora tá fácil. E aí? Onde que tá a cagada? Não tem nada a ver com a marcação em vermelho, só pra avisar, tá? Separem. Ó, o que tá em roxinho é repertório, certo? O que tá em verde agora é o argumento. Vamos lá. Analisem comigo. Ela prometeu pra mim falar sobre preconceito, certo? O preconceito como impulsionador das doenças mentais. Beleza. Ela falou sobre depressão em primeiro lugar no ranking dos países mais depressivos da América Latina. Opa, do caralho. Então quer dizer que a gente tem mais depressivos. Olha só, será que tem relação o preconceito com a depressão?
Parece que ela tá indo pra esse lado. Nesse sentido, a população afetada deixa de buscar ajuda por receio do julgamento alheio. Caralho. Oi? Tipo. E aí? Tipo assim, por receio do julgamento alheio. Tá. Explica melhor isso aí, minha querida. A população afetada deixa de buscar ajuda. Certo. Mas será que não dá pra explicar melhor esse buscar ajuda aqui? Faltou relacionar. E aí vem a pior parte. O que impulsiona o agravamento do problema? Oi? Como assim? Ela tá fazendo o quê? Saltos textuais nesse D2. Ela está deixando no rabo do corretor a interpretação do que ela tá falando. Da onde ela quer chegar. E aí eu pergunto pra vocês, e o preconceito? Será que julgamento alheio é o suficiente? Será que não basta. Não faltou ela falar, tipo, uma questão de piadas, por exemplo? Sei lá. Aqui na questão de buscar ajuda, né? Qual ajuda? Um psicólogo? Um psico, talvez? E pior, e a relação disso aqui com isso aqui? Tipo, percebe como ela deu saltos textuais porque ela não explicou, ela não relacionou. E ao não fazer isso, essa nota aqui, ela grita. Ela grita. Um corretor, inclusive, para ter dado 1000, o cara tava muito bêbado. Muito bêbado. Porque era pra ser 960 isso aqui direto. Dar 1000 nesse texto aqui, o cara foi muito gente boa. Se fosse qualquer outro ano, cara, 960. Outro ano depois dessa prova, né? 21, 22 e agora 23, 960 automaticamente. Tudo bem. Vamos ver só o finalzinho aqui, só para fechar o texto. Depreende-se, portanto, a necessidade de se combater esses obstáculos. Legal. Para isso, é imprescindível que o Estado, por meio de maior investimento, construa centros de atendimento públicos em áreas acessíveis. Tá trazendo o D1. Legal. Onde ofereça serviço psiquiátrico gratuito, bem como palestras sobre o assunto, a fim de conscientizar a população e erradicar os transtornos mentais. Certo. Assim, tornar-se-á possível a construção de uma sociedade permeada pela efetivação dos elementos elencados na Carta Magna, que ela citou lá na introdução. Legal. Aqui a gente tem outro problema, né? E o D2? Me parece que ele não voltou, né? Porque ela não falou mais do preconceito. Ao invés de a fim de conscientizar a população, que é meio porco, né, falar isso, ela poderia colocar a fim de mitigar os preconceitos e erradicar os transtornos mentais. Aí ficaria um pouquinho melhor. Ela traria de novo o D2. Ficaria bacana daí. Mas, fora isso, acabou não trazendo. Então, esse 980 aconteceu por conta disso. Bacana, interessante. Gente, dúvidas. Alguma coisa que vocês não entenderam? Nada? Deixa eu fazer aquela foto que nem eu fiz ontem, só que dessa vez com vocês. Não saio ainda, só pra poder me despedir certinho. Rapidinho, eu sei que o João tá pensando, tá na hora do sono. Aí, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui durante todo esse tempo. Vejo vocês